Olá, seja muito bem-vindo ao Clínica da Alma. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre resiliência. Resiliência é uma capacidade na área da física de um sistema ou organismo sair do seu estado natural, às vezes por conta de uma forte pressão, mas essa capacidade de depois voltar ao seu tônus, voltar ao seu estado original. Muitas vezes na física a gente observa isso com alguns elementos, alguns objetos que quando são pressionados ou recebem uma carga maior de energia, muitas vezes eles se expandem, mas depois eles retornam. Na natureza é importante porque às vezes a gente vê algumas árvores que conseguem envergar no momento de tempestade, no momento que o vento sopra pesado, elas vão quase que até ao chão, mas depois elas conseguem retornar ao seu estado original. Resiliência. Quando a gente fala e aplica a isso a questão da psicologia, nós estamos falando dessa capacidade de aguentar pressão, de aguentar problemas, de viver situações às vezes tão adversas e ainda assim se manter resiliente a ponto de quase ir ao chão, aqueles momentos da vida em que a gente pensa, eu não vou aguentar. Todos nós passamos por momentos assim. Aqueles momentos em que a gente olha para a situação e pensa, eu não vou aguentar viver esse dia. Às vezes a gente deita e pensa, eu não vou aguentar o dia de amanhã. Quantas vezes a gente não acorda no meio da madrugada e fica pensando, será que eu estou vivendo é algo real ou é um grande pesadelo? Algumas situações na vida da gente são exatamente assim. São situações difíceis, são situações complicadas, são situações em que a gente muitas vezes acha que não vai aguentar. Aqueles momentos em que o vento sopra forte, em que a gente encontra tantas questões complicadas pela frente, mas ainda assim a gente consegue soerguer, a gente consegue se levantar, mesmo quando aparentemente, às vezes para outras pessoas, a gente cai. Há muita gente que tem que encarar isso todos os dias, que trabalha sob pressão, que todo tempo que ela está no trabalho, ela tem que cumprir metas, bater metas, é pressão o tempo inteiro. E às vezes a pessoa acha, não vou aguentar, mas o mês passa, aquele dia passa, aquele momento passa, ou aquela época da sua vida passa e você pensa, ufa, eu consegui voltar ao meu estado. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões acertadas, decisões corretas, também sendo pressionados, também sob uma grande afronta, uma situação bastante complicada. E mais uma vez, a gente conseguir se levantar e sair e se levantar sem mágoa, sem dor, sem raiva, conseguindo olhar aquelas pessoas de frente e entender que, ok, vocês tentaram puxar o meu tapete, ou vocês até puxaram o meu tapete, mas eu consegui me levantar graças a Deus. Tantos problemas que a gente precisa resolver no nosso dia a dia. E às vezes a gente tem que resolver cuidando da casa, cuidando de filhos, cuidando do trabalho, preocupados com uma série de coisas, mas ainda assim a gente mantém a sobriedade, mesmo quando pressionados. E a sobriedade é exatamente isso, esse ponto de equilíbrio. É a gente estar de bem com a gente mesmo, mesmo quando a sociedade não vai bem, o trabalho não vai bem, a saúde não vai bem, alguma coisa em casa não vai bem, mas a gente consegue, manter a nossa integralidade, mesmo no meio de tantos problemas, no meio de tantas desavenças, no meio de tantas preocupações. Não é fácil. Não é fácil a gente conseguir se equilibrar no meio da luta. Não é fácil a gente receber uma série de pauladas de um lado, de ventos do outro, de tempestades do outro e ainda assim, às vezes tsunamis emocionais e a gente conseguir ficar de pé. Tantas pessoas passam por situações e vergam e quebram. E quando levantam tão feridas, tão armadas, tão machucadas, que nunca mais conseguem ser as mesmas. Todos nós passamos por situações difíceis. O que diferencia uma pessoa de outra não é o tipo de problema que a gente passa, mas é exatamente isso, a nossa capacidade de ser resiliente, de se colocar de pé. A gente pode até quebrar, a gente pode até falir,
A gente pode até passar por situações em que a gente olhe e fique sem ver para onde a gente vai. Mas sem dúvida alguma, com Deus, quando a gente tem Deus, as coisas são diferentes. Paulo escreve um texto aos Coríntios que é muito lindo. Ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E por isso, nós não desanimamos. De todos os lados nós somos pressionados, de todos os lados nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos porque somos corretos, nós somos perseguidos porque fazemos a coisa certa, nós somos perseguidos porque servimos a Deus, nós somos perseguidos porque queremos acertar, nós somos perseguidos, tentam o tempo inteiro nos fazer desanimar, desistir, mas a verdade é que é uma decisão. Por todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Por todos os lados, às vezes a gente fica perplexo com a resposta das pessoas, com a reação das pessoas, com a inveja das pessoas, com aquilo que as pessoas tentam fazer ou falam sobre nós, mas ainda assim a gente não fica desesperado. A gente sabe quem é, a gente sabe quem a gente crê, a gente sabe que aquele temporal vai passar e a gente vai se levantar. E se possível, e com Deus, a gente ainda se levanta mais forte, a gente se levanta mais maduro, a gente se levanta sabendo discernir um pouco mais as pessoas, a gente se levanta com mais sabedoria, porque a gente não desanima. Por mais que as coisas sejam difíceis, a gente não desanima. A gente não desanima no casamento, a gente não desanima na construção e na vivência do dia a dia de casa, na construção e na educação dos nossos filhos. A gente não desanima na nossa fé, a gente não desanima e não abre mão daquilo que a gente sabe que precisa acreditar, nos nossos conceitos, nos nossos valores, naquilo que é tão importante para a gente e que é tão importante para Deus. Portanto, resiliência é a palavra para esse ano, resiliência é a palavra para esse dia, resiliência é a palavra para toda a nossa vida. Que a gente consiga passar por todas as situações que nos esperam ao longo da vida, mas sem dúvida alguma que a gente se fortaleça em Deus, para que quando o vento passar, a gente volte ao nosso primeiro amor, que a gente volte ao nosso amor a Deus, que a gente volte com a nossa fé renovada e fortificada, que a gente se levante para um casamento ainda melhor, para filhos ainda mais felizes, para situações ainda muito mais abençoadas. Que você tenha, e eu também, essa resiliência emocional, essa resiliência espiritual, para que a gente se levante cada vez mais para a vida, sabendo que Deus tem para a gente planos lindos, que Deus tem para a gente um futuro abençoado. Por mais que às vezes a gente olhe para um lado e para o outro e só veja situações difíceis, o sol vai raiar. Ele está lá, escondido atrás da nuvem, escondido atrás da tempestade, escondido atrás daquelas nuvens tão espessas e tão escuras. Vai chegar uma hora que a água vai desabar. A gente pode até se molhar, mas a gente vai se levantar, olhar para os céus, erguer as nossas mãos e agradecer a Deus, porque o sol chega, ele nos aquece, ele nos fortalece, ele nos seca, ele nos prepara para dias melhores, para que a gente possa sorrir ainda mais. Deus te abençoe, que você tenha sempre muita resiliência, por mais complicado que esteja sendo, passar pelo que você está passando agora. Mesmo no vale, resiliência. Nos montes, resiliência. Nos dias bons, resiliência. Nos dias tristes, resiliência, para que a gente possa vencer em Deus e com Ele todas as nossas dificuldades. Que Deus te abençoe.